Antes de começar esta história, preciso dizer uma coisa. Quando meu sogro me fez aquele pedido, eu jamais imaginei que ele acabaria mudando a forma como eu enxergava meu casamento. Naquele momento, tudo parecia absolutamente inocente. Meu sogro, Alberto, sempre foi um homem reservado. Desde que minha sogra, Helena, faleceu, há quase 8 anos, ele nunca mais se casou. Continuava morando na mesma casa, cuidando do jardim que ela tanto amava e mantendo vivos pequenos costumes que lembravam a vida que construíram juntos. Todos na família admiravam essa dedicação. Naquele ano, meus cunhados decidiram organizar uma reunião especial para celebrar o que seria o aniversário de casamento dos dois. Não seria uma festa comum, mas um encontro para homenagear a memória de Helena e reunir filhos, netos e amigos próximos. Alguns dias antes da comemoração, Alberto me telefonou. Sua voz parecia tranquila, mas havia um certo nervosismo que chamou minha atenção. Será que você pode passar aqui em casa amanhã? Gostaria de conversar sobre uma coisa. Aceitei sem pensar muito. Na tarde seguinte, fui até sua casa. Assim que entrei, encontrei a sala exatamente como sempre fora. Os porta-retratos permaneciam nos mesmos lugares, e o perfume suave das flores do jardim entrava pelas janelas abertas. Depois de alguns minutos de conversa, Alberto levantou-se e caminhou até um antigo armário de madeira. Abriu uma das gavetas com extremo cuidado e retirou uma caixa revestida por tecido azul. Colocou-a sobre a mesa e permaneceu alguns segundos em silêncio. Quando finalmente abriu a tampa, vi um vestido de seda de um azul profundo, delicadamente preservado pelo tempo. Era elegante, discreto e de uma beleza que parecia atravessar gerações. Ele sorriu com nostalgia. Era o vestido preferido da Helena. Passei os dedos cuidadosamente pelo tecido, quase com receio de tocá-lo. Parecia impossível acreditar que estivesse tão bem conservado. Foi então que Alberto olhou para mim com sinceridade e fez um pedido que eu jamais esqueceria. Gostaria que você o usasse na homenagem. Fiquei completamente surpresa. Antes que eu pudesse responder, ele explicou: você sempre me lembrou muito a Helena. Não na aparência, mas na delicadeza, na forma como cuida da família e na maneira respeitosa com que trata todos nós. Acho que ela ficaria feliz em ver esse vestido sendo usado outra vez por alguém que também conhece o verdadeiro valor da família. Quando meu sogro me entregou aquele vestido de seda, imaginei que fosse apenas uma homenagem à mulher que ele nunca deixou de amar. Olhei novamente para o vestido. Jamais enxerguei qualquer maldade naquele pedido. Pelo contrário. Senti-me profundamente honrada. Sorri e respondi quase sem pensar: claro, será uma honra para mim. Naquele instante, eu acreditava que estava apenas ajudando a manter viva uma bela lembrança. O que eu não sabia era que aquele vestido despertaria sentimentos escondidos dentro da minha própria família, sentimentos que não tinham nada a ver com meu sogro, mas que mudariam completamente a forma como eu enxergava meu marido e o casamento que construímos juntos. Saí da casa do meu sogro levando a caixa com o vestido cuidadosamente apoiada no banco do passageiro. Durante todo o caminho para casa, pensei nas palavras dele. Era impossível não sentir respeito por um homem que, tantos anos depois da partida da esposa, ainda falava dela com o mesmo carinho no olhar. Quando cheguei, coloquei a caixa sobre a cama e fiquei alguns minutos apenas observando aquele vestido de seda. Não era apenas uma peça de roupa. Parecia carregar uma história inteira. Imaginei quantos aniversários, celebrações e momentos felizes Helena teria vivido usando aquele vestido. Talvez por isso Alberto tivesse tanto cuidado ao guardá-lo durante tantos anos. Naquela noite, resolvi experimentá-lo. Com delicadeza, vesti a seda que parecia surpreendentemente leve. Ajustou-se ao meu corpo de forma elegante, como se tivesse sido feito sob medida. Olhei meu reflexo no espelho. Por um instante, senti uma mistura de emoção e responsabilidade. Não porque eu estivesse tentando parecer outra pessoa, mas porque compreendi que usá-lo significava honrar a memória de alguém muito querida por toda a família. Foi exatamente nesse momento que ouvi a porta do quarto se abrir. Era meu marido. Ele entrou distraído, tirando a gravata, mas parou imediatamente quando me viu.
Seu olhar permaneceu fixo em mim por alguns segundos. Não havia um sorriso. Nem um elogio. Apenas uma expressão difícil de interpretar. Onde você conseguiu esse vestido? Perguntou, com a voz mais séria do que o normal. Expliquei o pedido de Alberto e contei tudo o que havia acontecido naquela tarde. Enquanto eu falava, ele permaneceu em silêncio. Quando terminei, esperava que entendesse a homenagem. Em vez disso, ele apenas respirou fundo e desviou o olhar. Não sei se essa foi uma boa ideia. Franzi a testa. Por quê? Ele demorou alguns segundos para responder. Não sei, só acho estranho. Estranho. Foi apenas essa palavra. Nenhuma explicação. Nenhum argumento. Apenas um desconforto que parecia surgir de um lugar muito mais profundo do que aquele vestido poderia justificar. Olhei novamente para meu reflexo no espelho. O vestido continuava o mesmo. A intenção do meu sogro também. Então por que Daniel parecia tão incomodado? Na manhã seguinte, Alberto me ligou para saber se o vestido havia servido. Contei que sim e agradeci novamente pela confiança. Ele ficou feliz ao ouvir minha resposta. Helena dizia que algumas lembranças só continuam vivas quando são compartilhadas com quem sabe valorizá-las. Aquelas palavras tocaram meu coração. Aceitei sem pensar duas vezes. Eu não fazia ideia de que aquele vestido despertaria lembranças que ninguém queria enfrentar. Enquanto meu sogro enxergava naquela homenagem uma forma de manter viva a memória da mulher que amou, meu marido parecia enxergar algo completamente diferente. E, naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que o verdadeiro peso daquele vestido não estava na seda delicada que cobria meus ombros. Estava nos segredos que alguém dentro daquela família tentava esconder a qualquer custo. O domingo da homenagem chegou mais rápido do que eu imaginava. Antes de sair de casa, vesti o vestido de seda com o mesmo cuidado que teria ao segurar uma lembrança preciosa. Não queria chamar atenção. Meu único desejo era demonstrar respeito pela memória de Helena e pelo carinho com que meu sogro havia confiado aquela peça a mim. Quando chegamos à casa da família, todos já estavam reunidos. Assim que entrei, o ambiente ficou em silêncio por alguns instantes. Minha cunhada levou a mão ao peito e sorriu emocionada. Meu Deus, por um segundo achei que estivesse vendo a mamãe de novo. Outros parentes fizeram comentários parecidos. Alguns lembravam do vestido. Outros diziam que a postura, o sorriso e a delicadeza do momento traziam de volta recordações muito bonitas. Alberto permaneceu alguns segundos me observando com os olhos marejados. Depois apenas disse: "Obrigado, era exatamente assim que eu imaginava." Suas palavras fizeram todos se emocionarem. A homenagem aconteceu de forma simples, cheia de fotografias, histórias antigas e risadas misturadas com lágrimas de saudade. Era impossível não sentir o quanto Helena ainda permanecia viva na memória daquela família. Mas, enquanto todos sorriam, meu marido parecia incapaz de olhar nos meus olhos. Daniel permaneceu quase toda a tarde em silêncio. Sempre que alguém comentava sobre o vestido ou dizia que ele lembrava sua mãe, seu semblante mudava discretamente. Ele evitava participar das conversas e, por diversas vezes, se afastava para responder mensagens no celular. No caminho de volta para casa, tentei quebrar o silêncio. "Você não gostou da homenagem?" Ele manteve os olhos na estrada antes de responder. "Gostei." Mas sua voz dizia exatamente o contrário. Olhei pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. Não conseguia acreditar que uma simples homenagem pudesse provocar tamanho incômodo. Naquela noite, enquanto guardava cuidadosamente o vestido na caixa, uma pergunta não saía da minha cabeça. Será que Daniel estava incomodado apenas por causa das lembranças da mãe, ou aquele vestido havia despertado sentimentos que ele fazia questão de esconder até de si mesmo? Os dias que se seguiram à homenagem foram estranhamente silenciosos. Daniel voltou à rotina como se nada tivesse acontecido, mas eu percebia pequenas mudanças que antes passariam despercebidas. Ele saía de casa mais cedo. Chegava mais tarde. Passava longos minutos olhando para o celular e, quando eu me aproximava,
bloqueava a tela quase por instinto. Talvez eu nunca tivesse reparado nesses detalhes se aquela festa não tivesse despertado tantas perguntas dentro de mim. Mas agora era impossível ignorá-los. Comecei a recordar os últimos meses do nosso casamento. As viagens frequentes. As conversas cada vez mais curtas. Os jantares em silêncio. Os finais de semana em que cada um parecia viver no próprio mundo, mesmo estando na mesma casa. Percebi que aquele distanciamento não havia começado depois da homenagem. Na verdade, ele já existia havia muito tempo. Talvez eu apenas tivesse escolhido não enxergar. Numa tarde, enquanto organizava algumas gavetas do quarto, encontrei um álbum antigo de fotografias. Sentei-me na cama e comecei a folheá-lo devagar. Ali estavam nossas primeiras viagens, aniversários, almoços em família e pequenos momentos que, naquela época, pareciam simples, mas hoje tinham um valor imenso. Sorri ao ver uma foto em que Daniel me olhava com um brilho nos olhos que eu já não via havia anos. Passei os dedos sobre a imagem e uma pergunta surgiu sem que eu conseguisse evitá-la. Será que aquele vestido revelou algo que eu nunca tinha conseguido enxergar? Talvez o vestido nunca tivesse sido o problema. Talvez ele apenas tivesse iluminado uma distância que já existia entre nós. Fechei o álbum lentamente e respirei fundo. Naquele instante, compreendi que minha maior dor não era o comportamento estranho de Daniel. Era perceber que, durante muito tempo, nós dois deixamos o silêncio ocupar o espaço das conversas que poderiam ter salvado nosso casamento. E quando duas pessoas deixam de dividir o que sentem, o coração começa a procurar abrigo em lugares onde nunca deveria estar. Sem saber, eu estava cada vez mais perto de descobrir uma verdade que mudaria completamente a forma como eu enxergava nossa história. A resposta que eu procurava chegou alguns dias depois, quando já não conseguíamos fingir que estava tudo bem. Naquela noite, esperei Daniel terminar o jantar antes de falar. Não havia gritos. Nem acusações. Apenas o cansaço de quem já não suportava conviver com tantas perguntas sem resposta. Olhei para ele e respirei fundo. Desde a homenagem, você não é mais o mesmo. O que realmente aconteceu naquele dia? Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. Passou as mãos pelo rosto e abaixou a cabeça, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que escondia havia muito tempo. Quando finalmente começou a falar, sua voz estava baixa. O vestido não foi o problema. Levantei os olhos, tentando entender. Ele respirou profundamente antes de continuar. Quando vi você usando aquele vestido, foi como olhar para tudo o que minha mãe sempre acreditou sobre família, respeito e fidelidade. Naquele momento, percebi o quanto eu tinha me afastado desses valores. Meu coração acelerou. Eu já sabia que aquela conversa mudaria tudo. Durante minhas viagens, conheci uma colega de trabalho. Fechei os olhos por um instante. Mesmo sem ouvir o restante, senti que alguma coisa dentro de mim já havia se partido. Daniel continuou: nunca houve um relacionamento físico entre nós. Mas conversávamos todos os dias. Ela sabia dos meus medos, das minhas frustrações, coisas que eu deixei de dividir com você há muito tempo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não era apenas o que ele dizia. Era perceber que outra pessoa havia ocupado, aos poucos, o espaço que antes pertencia ao nosso casamento. Então ele completou, com a voz embargada. Ele confessou que a traição começou muito antes de qualquer encontro, começou quando entregou seus sentimentos a outra pessoa. Naquele instante, compreendi por que o vestido o havia abalado tanto. Não era porque eu lembrava sua mãe. Era porque, ao me ver vestindo uma lembrança da mulher que lhe ensinou o verdadeiro significado da lealdade, ele foi obrigado a encarar a distância entre os princípios com que havia sido criado e as escolhas que vinha fazendo. A culpa estampada em seu rosto dizia mais do que qualquer explicação. Eu permaneci em silêncio. Porque algumas verdades não machucam apenas pelo que revelam. Elas doem porque nos fazem perceber há quanto tempo o coração da pessoa que amamos já estava vivendo em outro lugar. Alguns dias depois da conversa com Daniel, senti vontade de devolver o vestido ao meu sogro.
Não porque ele tivesse qualquer relação com a dor que eu estava vivendo, mas porque, toda vez que olhava para aquela caixa, lembrava da noite em que descobri que meu casamento já não era o mesmo. Fui até a casa de Alberto numa tarde tranquila. Ele me recebeu com o mesmo sorriso sereno de sempre e logo percebeu que havia algo diferente em meu semblante. Sem que eu precisasse explicar muita coisa, convidou-me para sentar no jardim que minha sogra tanto gostava de cuidar. Coloquei a caixa sobre a mesa. Acho que esse vestido deve ficar com o senhor. Ele olhou para a caixa, depois para mim, e balançou a cabeça com delicadeza. Não. Quero que você fique com ele. Franzi a testa, surpresa. Mas depois de tudo o que aconteceu, não sei se faz sentido. Alberto sorriu com uma tranquilidade que só os anos pareciam ensinar. Então disse algo que jamais esqueci. Minha esposa dizia que uma roupa nunca muda quem somos. Ela apenas revela aquilo que carregamos por dentro. Fiquei em silêncio. Ele continuou olhando para o jardim antes de prosseguir. Quando pedi que você usasse esse vestido, não pensei na aparência. Pensei na mulher que você é. Helena sempre acreditou que uma família se sustentava com respeito, honestidade e lealdade. Foi isso que enxerguei em você desde o primeiro dia. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez desde toda aquela confusão, compreendi que aquele vestido nunca havia sido o motivo da crise. Ele apenas trouxe à luz sentimentos que já existiam. Antes de me despedir, Alberto segurou minhas mãos e disse com serenidade. Já existiam. Antes de me despedir, Alberto segurou minhas mãos e disse com serenidade, não deixe que a dor faça você esquecer quem é. As escolhas dos outros pertencem a eles. O caráter que você construiu continua sendo seu. Saí daquela casa levando novamente a caixa comigo. Mas, dessa vez, ela já não parecia carregar o peso da tristeza. Carregava uma lembrança muito mais valiosa. Entendi que o vestido jamais representou beleza ou aparência. Ele simbolizava dignidade, lealdade e a força silenciosa de uma mulher que continuava inspirando sua família, mesmo depois de partir. E percebi que esses mesmos valores também poderiam me ajudar a encontrar o caminho para recomeçar. Depois da conversa que mudou nosso casamento, nenhum de nós tentou fingir que a vida seguiria normalmente. O silêncio já não servia para nos proteger. Pela primeira vez em muitos anos, sentamos frente a frente sem celulares sobre a mesa, sem desculpas e sem pressa para terminar a conversa. Daniel assumiu toda a responsabilidade por suas escolhas. Disse que, durante muito tempo, confundiu a rotina com o fim do amor. Em vez de enfrentar nossos problemas ao meu lado, procurou acolhimento em outra pessoa. E, quando percebeu o quanto havia se afastado da própria família, já não sabia como voltar. Eu também fui sincera. Contei que, enquanto ele se distanciava aos poucos, eu escolhi acreditar que tudo era apenas consequência do trabalho. Em vez de dizer o quanto me sentia sozinha, fui aprendendo a esconder minhas dores atrás de sorrisos e da esperança de que as coisas melhorariam sozinhas. Naquele momento, entendemos uma verdade difícil. Nenhum casamento se fortalece quando duas pessoas deixam de falar sobre aquilo que machuca. Daniel segurou minha mão com cuidado. Seus olhos estavam cheios de arrependimento. Eu sei que pedir perdão não apaga o que aconteceu, disse com a voz embargada. Mas quero reconstruir aquilo que fui destruindo aos poucos. Se você ainda acreditar que existe uma chance, estou disposto a fazer diferente. Olhei para ele durante alguns segundos. Ainda existia carinho entre nós. Mas também existiam cicatrizes que precisariam de tempo para deixar de doer. Respirei fundo antes de responder, perdoar é uma decisão difícil. Reconquistar a confiança é uma escolha diária. Ele apenas concordou em silêncio. Naquela noite, não decidimos imediatamente se continuaríamos juntos ou seguiríamos caminhos diferentes. Decidimos apenas dar uma oportunidade à verdade. Começamos a fazer terapia de casal, voltamos a reservar tempo para conversar e aprendemos, pouco a pouco, a ouvir um ao outro sem interromper ou fugir dos assuntos difíceis. Não sabíamos como nossa história terminaria.
mas compreendemos que qualquer futuro, juntos ou separados, só poderia ser construído com honestidade, responsabilidade e respeito. Porque são as escolhas feitas nos momentos mais difíceis que realmente mudam o destino de uma família. Hoje, quando olho para aquele vestido de seda guardado no armário, já não sinto a dor que senti naquela época. Vejo algo muito diferente. Aquele vestido nunca foi o responsável pela crise do meu casamento. Ele apenas iluminou feridas que já existiam, mas que nós dois insistíamos em esconder atrás da rotina e do silêncio. Durante muito tempo, pensei que uma traição acontecia de repente. Imaginava que ela começasse em um único momento, em uma única decisão. Hoje sei que nem sempre é assim. Muitas vezes, ela nasce lentamente. Começa quando deixamos de conversar. Quando paramos de dividir nossos medos. Quando as prioridades mudam e o coração passa a procurar acolhimento onde nunca deveria procurar. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. O vestido apenas fez Daniel encarar aquilo que ele vinha evitando havia meses. E fez com que eu também enxergasse algo importante: um relacionamento não se fortalece apenas com amor. Ele precisa de presença, sinceridade e coragem para enfrentar as dificuldades antes que elas se transformem em distâncias impossíveis de atravessar. Aprendi que algumas verdades só aparecem quando somos obrigados a olhar para nós mesmos. Talvez essa tenha sido a maior lição da minha história. Nem toda traição começa com um encontro. Algumas começam muito antes, no silêncio de duas pessoas que deixam de compartilhar a própria vida. Se Daniel e eu conseguiremos reconstruir completamente a confiança, só o tempo poderá responder. Mas hoje caminhamos com mais honestidade do que em muitos anos de casamento. E isso já representa um novo começo. Se esta história fez você refletir, quero deixar uma pergunta. Na sua opinião, uma traição emocional pode machucar tanto quanto uma traição física? Você acredita que um relacionamento pode sobreviver depois que a confiança é abalada? Escreva sua opinião nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém que esteja vivendo um momento parecido. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. E nunca se esqueça, as grandes crises raramente começam com um único acontecimento. Quase sempre elas nascem em pequenos silêncios que, quando ignorados por tempo demais, acabam falando mais alto do que qualquer declaração de amor.